turma, aqui hoje numa pausa para o direito, vamos hoje discutir um pouquinho, conhecer muito mais a respeito do direito civil em um dos seus ramos, em uma de suas ramificações, que é os direitos reais. Será dentro dos direitos reais que vamos tratar do assunto uso capião, algo muito necessário para muitas pessoas que não têm o registro público de sua propriedade, de sua casa, de seu bem. É através da uso capião que será e que é um modo originário de aquisição da propriedade. Essa será através da posse, no exercício da posse, de uma posse contínua, ininterrupta, e com o tempo que a legislação, a lei, ela determina. Vamos ver que existem os requisitos básicos muito exigidos para que este uso capião venha se concretizar. Vamos ver que a posse, ela tem que ser contínua, ela tem que ser ininterrupta, né? Ela não pode ser aquela posse que a pessoa fica e depois sai. Ela não pode ser contestada. Não pode haver nenhum outro dono daquele bem, daquele imóvel. Outro requisito será o tempo. O tempo é o tempo que o ordenamento determina, é o que a lei determina para cada tipo de uso capião, para aquele imóvel que se adequa. Outra coisa, outro requisito será o animus domini, que é a vontade de ter a propriedade, de ter o bem. Então, esses são os 3 requisitos que são exigidos para que se dê o uso capião. É a posse, é o tempo que a pessoa está e o animus domini, que é a vontade de ter a propriedade, de ter o bem. Vamos ver que existem outros tipos de uso capião, não só um, será outros. Ou seja, existirá o uso capião extraordinário, o uso capião ordinário. Olá, boa noite. Irei falar um pouco sobre o uso capião de bens móveis e imóveis. De acordo com a legislação brasileira, todos os bens podem ser usucapidos, sendo eles divididos em bem móveis e imóveis. O capião de bem móvel é um meio de aquisição originária da propriedade da coisa móvel, prevista nos artigos 1260 a 1262 do Código Civil. Trata-se de aquisição originária, pois torna aquele que usa o capio o único proprietário da coisa. Alguns requisitos de uso capião de bem móveis são: posse mansa, pacífica e ininterrupta, animus domini, 5 anos de posse ou 3 anos se o possuidor tiver justo título e boa-fé. Exemplos de bem móveis são moto, carro, caminhões, entre outros. No uso capião de bem imóveis, o artigo 1238 é o que regem as regras para esse tipo de uso capião. Dentro dele, veremos os diferentes tipos de uso capião de bem imóveis com suas características próprias, sendo eles extraordinário, ordinário, especial, urbano e rural, que minhas amigas irão falar mais à frente. Alguns exemplos de uso capião de bem imóveis são casas, prédios, terrenos, galpões e etc. Olá, boa noite, meu nome é Ilmara e hoje estarei falando para vocês sobre o uso capião extraordinário, que está previsto no artigo 1238 do Código Civil. Vamos ver o que ele traz? Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possui como seu imóvel e adquirir a propriedade independente de título ou boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declarar por sentença, o qual servirá de título para registro no cartório e registro de imóveis. Então, quais são os requisitos para o uso capião extraordinário?
são 15 anos ininterrupto, você naquela posse, adentrou naquela posse por 15 anos, independente de ser urbano ou rural, não tem problema de tamanho, e você tem que ser dono, tem que ser uma posse. A lei também, ele informa que pode diminuir de 15 anos para 10, se caso você adentre naquele local e faz moradia, e faz benfeitoria naquele local, para você e para a comunidade. Agora vamos estar trazendo a história de seu Paulo. Ele concordou em falar conosco, mas preferiu não se identificar. Ele vai falar como ele conseguiu adquirir o seu bem imóvel da forma do uso capião extraordinário. Boa noite, seu Paulo. Como eu disse, essa entrevista não vai ser identificada, senhor. O senhor pode nos contar como foi que você adquiriu esse imóvel? Boa noite a todos. Eu morava na rua, então quando sempre eu passava por aqui com minha família, eu vi essa casa que era abandonada faz um tempo. Então eu falei com minha esposa, então resolvi vir com meus filhos morar aqui. Aí a gente veio morar aqui, viu a situação da casa, então eu resolvi reformar algumas coisas, trocar um telhado, pintar a casa, construir algumas coisas no E quanto tempo você já está aqui? Você esteve até você ter realmente ser dono dessa propriedade? Mas ainda, eu não sou dono dessa propriedade ainda não. Como disse o advogado, quando eu só posso ser dono dessa propriedade quando eu fizer 10 anos de moradia. Aí eu posso entrar com o recurso que ele falou lá no momento. Entendi, Então, que é o uso capião extraordinário. é isso mesmo. Entendi. Muito obrigada, seu Paulo, pela sua ajuda, pela sua contribuição no nosso vídeo. Obrigada. Não. Então, essa foi a história de seu Paulo. Boa noite, vamos seguir para o estúdio agora. Olá, galera, me chamo Aleska e agora eu vou falar para vocês sobre o uso capião na modalidade ordinária. O uso capião ordinário, ele é um dos mais utilizados aqui no Brasil e está previsto em nosso artigo 1242 do nosso Código Civil. Como eu posso utilizar o pedido do uso capião ordinário? Esse pedido, ele pode ser feito quando a pessoa ela tem posse do imóvel durante 10 anos continuadamente. Pode ser reduzido para 5 anos esse pedido, caso o proprietário do imóvel ele tenha cancelado o registro do imóvel no cartório. Esse uso capião, ele tem como requisito, assim como qualquer uso capião, a posse, que ela precisa ser mansa e pacífica, e o animus dominus, que é quando se tem o desejo de ser dono. Um detalhe importante, eu só posso entrar com esse pedido se eu tiver o título de boa-fé. O título de boa-fé é o documento que comprove o porquê você tem posse daquele imóvel. Então, continuadamente, a posse daquele imóvel ali, então você pode entrar com uma ação no cartório ou com um pedido. Então é isso, galera. Espero que vocês estejam entendendo tudo sobre o uso capião e suas modalidades. Fiquem agora com a próxima coleguinha e a próxima modalidade. Olá, boa noite, tudo bem? Me chamo Renata, eu vou falar sobre o uso capião urbano. Como foi visto anteriormente, sabemos que o uso capião ele é um modo originário, né, de uma aquisição de propriedade, né, e dentro dela se deve ter os dispositivos legais determinados e também os direitos reais envolvidos. Eu vou falar sobre o uso capião promísero, o uso capião coletivo e o uso capião por abandono de lar. O uso capião promísero, ele se enquadra em tais requisitos, como a área deve ter 250 metros quadrados no máximo, se deve servir de moradia para uma pessoa ou para uma família, a pessoa que reside, né, que está em posse, não pode ter outro imóvel, não pode ter outro imóvel rural ou urbano. Ela também não é conferida a propriedade por uso capião também mais de uma vez, certo? É somente aquela vez. E tem que ser uma posse mansa, uma posse ininterrupta. Ela tem que ser pacífica, certo?
Esse requisito, ele se enquadra para que as pessoas tenham a moradia mínima, certo? O direito da moradia mínima. O uso capião por um abandono de lar, ele se enquadra quando o cônjuge, ele vai lá e abandona a sua moradia, certo? Os requisitos é um pouco diferente. Com 2 anos de posse, aquela pessoa ela pode entrar com esse requisito de uso capião por abandono de lar. Também de até 250 metros quadrados, a pessoa não pode ter outro imóvel rural ou urbano, né? Se deve ser uma posse pacífica, né, durante esses 2 anos, no mínimo 2 anos. E também o principal objetivo desse requisito é para um abandono de lar mesmo, para que a família ela não fique desamparada na saída desse cônjuge, né, da residência. E o direito ele é previsto, ele será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. No caso, ele será reconhecido por outra pessoa, diferente do uso capião promísero, que somente há uma pessoa. O uso capião coletivo, ele se enquadra para aquelas populações, pessoas humildes que não têm moradia e que de forma coletiva elas ocupam um imóvel, certo? Os requisitos são que essa posse ela seja mansa durante 5 anos, de forma ininterrupta, que eles ocupem, que tenham uma ocupação de mais de 250 metros quadrados. Também o possuidor ele pode, para o fim de contar do prazo exigido, acrescentar a sua posse ao seu antecessor, contando que as ambas partes sejam contínuas, certo? O uso capião especial coletivo de um imóvel urbano ele será declarado pelo juiz mediante a uma sentença, o qual servirá de título para registrar no cartório de registro de imóveis. Também na sentença, o juiz ele atribuirá igual uma fração ideal de terreno de cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um tenha posse. Você já ouviu falar no artigo 1239 do Código Civil, que fala sobre uso capião rural? Para compreender a história que eu vou contar, é essencial que a gente saiba o que está dizendo, o que está definido no artigo 1239 do Código Civil. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel, rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-as produtiva para o seu trabalho, seu ou da sua família, tendo nela como moradia, adquire-lhe a propriedade. E assim foi a história de seu Carlos, que eu vou contar para vocês logo a seguir. Então, na cidade de Cachoeira, lá no Recôncavo Baiano, eu pude visitar uma propriedade que o seu Carlos Usucapiu. Há mais de 6 anos, ele mora nessa propriedade, que ele foi morar lá para poder tomar conta, né? Sem garantias nenhuma, sem documento nenhum. E nisso, seu Carlos acabou cumprindo todos os requisitos da lei para poder usucapiar essa propriedade. Essa propriedade, ela mede menos que 50 hectares, ela tem 40 hectares. Nessa propriedade, ele conseguiu a moradia e o trabalho. De qual forma? Nessa propriedade, existe 3 aviários de frango de corte, onde lá funcionava as granjas de criação de frango de corte, que era distribuída aqui para muitas cidades da Bahia. Com o passar dos anos, o dono resolveu abandonar essa propriedade e junto abandonou as granjas. Seu Carlos viu ali a possibilidade de trabalhar com sua família e ter uma moradia, já que ele não tinha onde morar. Essas imagens que vocês estão vendo a partir de agora é a imagem do sítio que seu Carlos Usucapiu. O dono resolveu não cuidar mais, não querer mais trabalhar na criação e nem no ramo de frango de corte, e simplesmente abandonou a propriedade, deixou de mão a casa sede, deixou de mão as granjas. E nisso,
Seu Carlos, por sempre estar passando ali próximo, viu a oportunidade de ter a moradia e de ter o trabalho para ele e sua família. O dono também não ligou em legalizar nada em documento, em registro, em nada. E com isso tudo, seu Carlos acabou cumprindo todos os requisitos da lei para usufruir um bem rural. Ele cumpriu o bem da posse, que é a posse ininterrupta e sem oposição pelo período de mínimo 5 anos. Ele já tinha 6 anos ininterruptos na propriedade. A área era rural, no povoado de Alecrim, em Cachoeira, Bahia. A propriedade tinha no mínimo 40 hectares, o máximo da lei é 50. A pessoa que pleiteia usucapião não pode possuir outro imóvel, ele não tinha nenhum outro imóvel para morar. E ele cumpria todas as funções sociais, né, que está previsto na lei, que são os requisitos. Então, sendo assim, seu Carlos cumpriu todos os requisitos da lei. Ele cumpria o que fala o artigo 1239 do Código Civil. E assim ele conseguiu usucapiar esse sítio e até hoje ele vive lá e tornou a propriedade uma área rentável. Obrigada.